Fala pessoal, tudo bem? Eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Luiz Gustavo e vou ministrar a disciplina de Mecânica Geral 2 para os cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica da UTF-PR. Então essa é a primeira aula da disciplina, né? Todas as aulas vão ser disponibilizadas no meu canal do YouTube, na playlist chamada Mecânica Geral 2, ok? Então, o assunto da aula de hoje é sistema de referências. Então, um sistema de referência é um objeto matemático necessário para a gente definir, por exemplo, a posição de uma determinada partícula, a velocidade, aceleração. Então, toda vez que eu falo sobre posição, velocidade e aceleração de uma partícula ou parte de um objeto, eu tenho que especificar, né, em relação a qual sistema de referência. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, eu vou desenhar o objeto aqui. Vamos supor que eu tenho aqui vou colocar melhor aqui, um objeto B, ok, no espaço. Eu vou chamar esse objeto aqui de objeto B, ele está localizado no espaço tridimensional. E eu quero saber qual que é a posição desse objeto. Então, essa pergunta só faz sentido se eu tiver um sistema de referência. Então, eu vou adotar um sistema de referência aqui. O sistema de referência ele é composto por eixos coordenados. Eu tenho que definir quais são as direções x, y e z. E tem que definir também a origem do sistema. Então, eu vou colocar minha origem do sistema aqui, ó. Aqui eu vou definir o eixo x, né? Vou definir o eixo y aqui na vertical. E, de maneira geral, posso definir o eixo z também, né? Então, todos os eixos aí, eles se encontram em um determinado ponto. Este ponto é a origem do sistema, ok? Então, vou colocar aqui, vou chamar esse sistema de referência de sistema O. Tá? E a origem do sistema aqui é onde esses eixos se cruzam. Então, aqui eu tenho o x, o y e o z. Né? E agora sim, né? Agora a posição dessa partícula B ela vai ser representada por um vetor posição, né? R, índice B, que partindo da origem do sistema de coordenadas. Então, você falar sobre posição de partícula, eu necessariamente devo me perguntar, tá, mas em relação a qual sistema de referência? Tá? Sem o sistema de referência, a gente não tem mecânica, não tem estudo do movimento. A gente não tem posição, a gente não tem velocidade, não temos nada. Né? Então, este aqui vai ser o vetor RB. Ok? E agora sim, né, eu tenho condições, né, de aplicando a derivada deste vetor posição RB, eu tenho a velocidade B, aplicando novamente a derivada temporal, eu tenho a aceleração de B e assim por diante. Então, por padrão, né, se o exercício ele não especificar o tipo do sistema de referência que a gente quer a resposta, a gente vai adotar um sistema de referência padrão, que é o sistema de referência fixo em relação à superfície da Terra. Por que a gente utiliza um sistema fixo em relação à superfície da Terra? Porque a gente vai considerar a superfície terrestre como sendo um sistema de referência chamado sistema inercial. E o sistema de referência inercial é aquele no qual a primeira e a segunda lei de Newton são válidas, ok? Então, a gente vai colocar aqui uma observação, né? Então, observação. Então, vamos considerar sistemas de referência fixos em relação à superfície terrestre.
como sistema de referência inercial. A gente pode chamar o sistema de referência também como outro nome é referencial, né? Então a gente vai considerar os referenciais fixos em relação à superfície terrestre como referenciais inerciais, por padrão, ok? Existem outros sistemas de referência inerciais além do sistema de um sistema fixo em relação à superfície da Terra? Existe, né? Existe uma infinidade de sistemas de referência que são inerciais também, né? Quando o sistema de referência, eu vou colocar essa observação aqui mais para cá, ok? Então, toda vez que eu tiver um sistema de referência que se movimenta, né, um sistema de referência móvel, que se movimenta com velocidade constante em relação à superfície terrestre, ele também vai ser um sistema de referência inercial. Então, toda vez que eu tiver sistemas de referência móveis com velocidade constante, que não estejam rotacionando, né, os sistemas de referência, todos os sistemas de referência que a gente vai trabalhar aqui no começo, eles vão ser sistemas de referências que não rotacionam, ok? Mas os sistemas de referência podem transladar. Então, toda vez que um sistema de referência transladar em relação ao referencial da Terra, se ele transladar com velocidade constante, a gente considera também esse referencial como inercial. Okay? E, sendo um referencial inercial, né, a gente pode aplicar a primeira e a segunda lei de Newton tranquilamente. Tá? A primeira e a segunda lei de Newton aí são válidas. Tá? Ok, mas dependendo da situação, eu posso descrever o movimento dessa partícula B aqui em termos de outro sistema de referência. Posso escolher, eu tenho uma liberdade para escolher um sistema de referência que eu bem entender. Então, vamos pegar aqui um outro sistema de referência, eu vou movimentar aqui essa figura. Eu vou criar outro sistema de referência. Ó. Eu vou pegar um sistema de referência, vamos ver, aqui, ó. Eu vou criar aqui do lado. Ele vai ter outros eixos coordenados, vai estar na mesma orientação. Então, o y está aqui, o x está aqui e o z, né, em perspectiva aqui. Okay? Eu vou chamar esse outro sistema de referência aqui, eu vou dar os eixos, o nome dos eixos ligeiramente diferente. Eu vou chamar de x', de y' e z'. E a origem desse sistema de coordenadas aqui vai ser o ponto A. Tá? Então, o ponto A vai ser a origem do sistema de coordenadas, né? O sistema de referência móvel. Tá? Então, nessa situação, a posição da partícula B vai ser dada por outro vetor posição. Este vetor posição aqui, ó. Partindo da origem do sistema de referência móvel e apontando para o ponto B. Ok? Bom, a posição da origem do sistema de referência móvel em relação à superfície da Terra, a gente pode chamar de RA. Então, eu vou colocar aqui outro vetor posição, indicando a posição do meu sistema de referência em movimento, né, em relação à superfície da Terra. Então, eu tenho aqui, este vai ser o RA, né? É a posição do ponto A em relação ao nosso laboratório. Né? Ok, se eu tenho os vetores de posição RB, que é a posição da partícula B em relação à superfície da Terra, e eu tenho o vetor RA, que indica a posição do sistema de referência em movimento, eu tenho condições, né, fazendo aí uma geometria, né, tenho condições de saber
este vetor posição aqui. Este vetor posição, eu vou chamar ele de... Só acertar a luz aqui. X', isso. Então, este vetor vai ser o vetor, a gente vai convencionar, dar um nome especial para ele, né? Ele vai ser o R do ponto B, essa vai ser a notação, né? Ao vetor posição do ponto B em relação ao sistema de referência A, RB barra A, ok? Então essa vai ser a nossa notação, né? Toda vez que eu quiser descrever a posição de uma partícula em relação a um sistema de referência em movimento, eu coloco aqui, eu indico o ponto primeiro e um barra o ponto que diz respeito à origem do sistema de coordenadas. Então é RB barra A. Então, geometricamente falando, né, a gente tem uma relação entre esses três vetores aqui, RA, RB e RB barra A. Né? Então, a gente tem o seguinte, ó, que fazendo a operação aqui, a gente tem o seguinte, RB barra A é uma soma vetorial, né? Vai ser justamente RB menos RA. Vamos ver se está certo? Então eu tenho aqui, ó, RB barra A vai ser... Então eu vou pegar este RA aqui, vou inverter o sentido do RA, ele vai partir, a base vai estar aqui em A e vai apontar para O. Então eu tenho justamente menos RA aqui, né, invertendo o sentido de RA, tenho o RB e a soma vetorial vai ser o RB barra A. Né? Então está correta aqui a relação. Então aqui, vamos especificar aqui, né? Então, RB barra A é a posição de B em respeito, né? Respeito ao referencial A. Né? Aqui eu tenho posição de B em relação à superfície terrestre. E finalmente RA é a posição de A em relação à Terra. Aqui então analisamos a posição da partícula B em respeito aos dois sistemas de referência. Como que fica a velocidade de B em relação aos dois sistemas de referência, os sistemas O e A? Né? Então, para a gente obter a velocidade, a gente deve pegar essa expressão, né, que diz respeito à posição e aplicar a derivada temporal aqui e ver o que acontece. Né? Então, a gente tem para velocidades, a gente tem o seguinte. Então, tem a derivada, eu vou aplicar a derivada total aqui em respeito ao tempo nos dois lados da equação. Então, aqui tenho d dt de r b barra a é igual a d dt de rb menos RA. Então, a gente tem o seguinte. Quando eu aplico a derivada em um vetor posição, eu obtenho a velocidade, né, deste vetor aqui. Então, eu vou ter aqui v b barra a, que vai ser a velocidade do ponto B medido, né, a partir de um observador acompanhando o sistema de referência A. Aqui, vamos ver aqui comigo. Então,
esse VB barra A é justamente a velocidade deste ponto B aqui notada por alguém que esteja acompanhando o sistema de referência móvel A. Tá? Então, isso aqui vai ser igual aqui eu posso aplicar aqui a distributiva, eu vou ter VB, que é a velocidade da partícula B em relação ao observador fixo à Terra, menos VA, né? Aplico aqui a derivada. VA é justamente a velocidade do meu sistema de referência móvel em relação à superfície. Então, esta relação aqui é conhecida como adição de velocidades de Galileu. Bom, vamos fazer um exemplo aqui utilizando essa expressão aqui, só para deixar mais claro o que eu estou querendo dizer com esses vetores aqui. Digamos que eu tenho o seguinte. Estou numa estrada, né? E eu estou num carro, tá? Vou colocar aqui, vou representar o carro aqui por uma caixinha com roda, tá? Então, tenho aqui uma caixinha. Então, este aqui é o meu carro. Né? E o velocímetro do meu carro está indicando que eu estou a 80 km por hora. Durante a minha viagem, eu noto uma ultrapassagem, tá? O carro do lado faz uma ultrapassagem e este carro que está me ultrapassando, eu vou indicar aqui embaixo aqui por um carro de uma cor diferente aqui, eu vou utilizar vermelho aqui. Tá? Então aqui é outro carro. Então o carro fez a seguinte ultrapassagem. Ó. Ele começou daqui, né? Fez a ultrapassagem, né? E ele ultrapassou o meu veículo em 0,6 segundos. Né? O meu veículo tem... Vou colocar aqui a medida aqui do comprimento. Meu veículo tem 4 metros de comprimento. Ele é bem comprido. Ok? Então a pergunta é, né? Qual que é a velocidade do carro vermelho que fez a ultrapassagem? Né? A velocidade do meu ponto de vista e qual que é a velocidade do carro em relação a um radar parado na estrada. Então aqui esse problema é um problema, né, unidimensional, não vou me preocupar com a direção ao lado, né, das distâncias ao lado do carro, só vou me preocupar com a direção ao longo da estrada. Então aqui eu tenho umas informações importantes. Né? Primeiro que eu estou andando a 80 km por hora. Né? A segunda informação é a informação sobre o deslocamento desse carro aqui vermelho, né, segundo a minha perspectiva. Então, ele se deslocou aí o comprimento total do meu carro, que é aproximadamente 4 metros. E acho que talvez 4 metros seja muito, né? Vamos colocar 3 metros aqui. Acho que 4 metros é muita coisa. 3 metros, tá? Mudamos aqui a distância. Então, este veículo vermelho, ele se deslocou, né, uma distância de 3 metros em 0,6 segundos. Ok? Então, essa é a medida que eu tenho da velocidade do carro vermelho. Eu não sei quanto que está marcando o velocímetro desse carro aqui, do carro vermelho. Tá? Então, o que a gente pode determinar? Né? A gente pode utilizar o sistema de referência móvel. Né? O sistema de referência móvel que a gente vai utilizar é o sistema de referência acompanhando o meu próprio carro. Então, o meu sistema de referência, né, está em movimento em relação à superfície da Terra. Eu tenho a informação da velocidade desse sistema de referência.
E vou fazer a medida da velocidade deste carro vermelho primeiro sob o meu ponto de vista. Depois, utilizando a informação que meu carro estava a 80 km por hora, eu vou deduzir qual que é a velocidade do carro vermelho em respeito à superfície terrestre, ok? Então, vamos colocar os nomes certinhos aqui. Então, quem que seria a velocidade VB? VB é a velocidade do carro vermelho em relação à superfície terrestre. Então, é a nossa incógnita, né? Então, eu vou colocar aqui a solução, né? Então, vamos perguntar, né? Fazer a pergunta primeiro. Então, qual que é a velocidade? Velocidade do carro vermelho em relação ao radar. Então, de acordo com esta fórmula aqui, né? Vamos subir aqui. Eu quero identificar a velocidade de um objeto em relação à superfície terrestre. Então, eu vou chamar aqui a velocidade VB, a velocidade que eu quero, a velocidade do carro vermelho em relação ao policial parado na superfície. Tá? Então, eu quero VB, né? Então, outra informação, né? VA. Quem que é VA? Ora, VA é a velocidade do sistema de referência em movimento em relação à superfície terrestre. Então, VA é justamente a velocidade do meu carro, né? Eu tenho esse ponto de vista, eu tenho essa medida aqui de quanto que o carro vermelho se deslocou, só que visto do meu ponto de vista. Então, a VA é a velocidade do carro amarelo. Velocidade do carro amarelo. Então, é o sistema de referência móvel. Ok? E isso vale 80 km por hora. Legal. Quem é, aqui na nossa expressão, né? Quem que é VB barra A? Então, VB barra A é a velocidade do carro vermelho, né? Visto uma pessoa acompanhando o sistema de referência móvel. Então, é justamente esta velocidade aqui percebida por mim, né? Percebida por quem está, né? Por mim e por todos que estão dentro do carro amarelo. Né? Então, aqui o VB barra A. A gente tem como calcular essa velocidade, né? Então, é a velocidade do carro amarelo. Opa, é a velocidade do carro vermelho. Né, em relação ao carro amarelo. Então, a única informação que eu tenho, né, sobre a velocidade desse carro aí é uma informação da velocidade média aí que ele tinha, né, durante a ultrapassagem. Eu posso obter essa velocidade média aqui fazendo a razão do deslocamento com o tempo, né? Então, já vamos responder aqui, né? Quanto que vale esse VB barra A? Então, VB barra A. Aqui eu não preciso do sinal do vetor. Né? É 80 km por hora, unidimensional. Aqui também não preciso do vetor. Né? E aqui também não. Então, o VB barra A vai ser igual, né? Vou calcular utilizando o conceito de velocidade média, né? Então, foi um deslocamento de 3 metros
e eu divido pelo tempo que levou para realizar esse deslocamento. Divido por 0,6. A gente pode simplificar aqui, né? Eu tenho, corta aqui, fica 0,2. Aqui fica 1. Então, o 0,2 invertido aqui vai dar 5, né? Então, eu tenho 5 metros por segundo. Vamos fazer a conversão de 5 metros por segundo para quilômetros por hora, né? Então, eu vou pegar esses 5 metros por segundo aqui e vou multiplicar por 3,6. Isso aqui vai dar 18 quilômetros por hora. Então, veja, né, que do meu ponto de vista de quem está no carro amarelo, o carro vermelho está se deslocando aqui numa velocidade considerada baixa, né? Uma velocidade de bicicleta aí, né? Mas qual que é então a velocidade do carro vermelho em relação ao radar, né? Quanto que o radar mediu? Quanto que está medindo o velocímetro do carro vermelho, né? Qual que é a velocidade? Então, de acordo com a nossa estimativa, a gente vai utilizar essa expressão aqui, né? Então, vai ficar o seguinte, né? VB barra A. Então, eu tenho VB barra A é igual a VB menos VA, né? Substituindo todos os valores, a gente tem 18 km por hora é igual a VB, minha incógnita, menos VA. VA é 80 km por hora. Né? E, como vocês devem ter imaginado já, né? A velocidade do carro vermelho, VB, vai ser maior, né? Vai ser igual a 98 km por hora. É o resultado aí desse exercício. Então, espero que tenha ficado claro aqui esse exemplo, né? Claro que é um exemplo muito simples, né? Mas a gente tem que lembrar que essa expressão aqui, ela em princípio, ela vale para todas as direções, né? VB, né, VB barra A igual a VB menos VA. Isso aqui é uma igualdade, uma expressão vetorial, né? Então, isso aqui vale aqui para até 3 dimensões, tá valendo essa expressão aqui. Né? Ok? Bom, já temos as velocidades. A gente pode agora obter, né, a relação para aceleração, né? Então, para aceleração, a gente faz o processo análogo, a gente vai aplicar a derivada temporal na expressão da velocidade. Então, para aceleração, a gente tem o seguinte, né? Não preciso repetir passo a passo, eu vou só colocar a resposta aqui. Então, A, B barra A é igual a aceleração de B menos a aceleração de A. O que acontece, né, no caso particular, né, quando o sistema de referência móvel é um sistema de referência inercial, né, então caso especial para um sistema de referência inercial, sistema de referência inercial implica que eu tenho o A índice A, né, ou seja, a aceleração do sistema de referência, igual a zero. Né? Ou seja, o sistema de referência móvel possui velocidade constante. Então, para o sistema de referência inercial, eu tenho aqui a aceleração igual a zero, né, velocidade constante. Quando a aceleração do sistema de referência móvel é zero, eu tenho imediatamente, né, a
B barra A é igual a AB. Ou seja, a aceleração do objeto em questão, objeto de estudo, vai ser a mesma para todos os sistemas inerciais, para qualquer sistema inercial que eu escolher. Né? Então, se a aceleração é a mesma e as forças são as mesmas, né, a gente vai ter aí o caso, né, do respeito da primeira e da segunda lei de Newton. Né? E isso eu já tinha mencionado para vocês, né, que os sistemas de referência inercial são aqueles que possuem, né, aqueles que têm a primeira e a segunda lei de Newton válidas. Né? Então aqui é só uma confirmação, né, que eu posso pegar qualquer sistema de referência inercial, vou poder utilizar a segunda lei de Newton da forma que a gente conhece, né? Só lembrando, né, segunda lei de Newton, já conhecemos, né? Para uma partícula, ela é a força, a resultante da força, é igual a massa vezes a aceleração, né? Então, se a aceleração não depende do sistema de referência, né? E a força também é a mesma para todos os sistemas de referência inercial, eu tenho aqui essa condição satisfeita. Ok? Eu vou ter F igual a MA, F igual M, por exemplo, né, A, B barra A, né, para um sistema de referência A móvel, né, e eu tenho também F igual a MAB, né, que é seria a aceleração do sistema da partícula, sistema da partícula em análise, né, em relação ao referencial da Terra, ok? Então, na próxima aula, a gente vai falar justamente, né, sobre os casos em que os sistemas de referência eles não têm velocidade constante, eles têm uma aceleração. Né? Então, o que a gente vai ver na próxima aula é que quando o sistema de referência ele está em movimento, porém ele possui aceleração, aí a gente vai ter que reescrever, né, a segunda lei de Newton. Tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula, feito uma revisão aí sobre o que são sistemas de referência. Né? Muito obrigado e até a próxima.